dia, queridos amigos, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos nesse domingo. E para que possamos nos sintonizar com o ambiente da casa, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Pai Celestial, ao querido Mestre Jesus, a Maria Santíssima, pedindo que os fluidos de luz, de paz e de amor envolva-nos a todos, serenando a nossa mente, também que possamos nos desligar dos problemas e tribulações que passamos durante essa semana, que possamos aproveitar os ensinamentos que serão explanados nesta manhã. Que Jesus Cristo abençoe a todos nós, graças a Deus. Bom dia a todos. O Eduardo está aí, Eduardo? Você abaixou um pouquinho o som? Ah, é lá fora? É que tem um aqui, o que é isso? Ventilador. Então, mais? Assim? Nossa! Eu tenho uma voz baixíssima. Eu tenho uma orientadora de comportamento, que é minha esposa, que fala, tira a boca da garrafa e fala, porque você fala muito baixo. Estou aprendendo. Pessoal, hoje, na preleção de hoje, eu vou falar um pouco com vocês. Eu gosto de pensar que a gente sempre conversa. Se não conversa com esse instrumento, a gente conversa trocando mentalmente informações, trocando energias. E, claro, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é todo ele baseado no Evangelho de Jesus. Eu costumo dizer, e eu tenho certeza que espíritos que estão mais na nossa frente gostam de falar, se não houvesse o cristianismo lá, a boa nova com Jesus, nós não estaríamos aqui falando de espiritismo. Espiritismo é uma consequência do cristianismo, do Evangelho de Jesus. É base, tanto que na obra, o que nós gostamos de falar, o Pentateuco de Kardec, onde inclui-se o Evangelho, ele tem livro dos Espíritos, livros do Médium, tem a Gênese, tem, enfim, e tem o Evangelho. Então, é um código moral que baseia na passagem de Jesus por aqui. Eu não posso falar instituindo, mas ele levantou a bandeira da Boa Nova. De agora em diante, não podemos só falar olho por olho, dente por dente. Nós temos que falar de amor por todos. E foi isso que Jesus veio fomentar, esclarecer, iluminar. Ele disse muita coisa, nós sabemos disso, que ainda nós estamos cavocando para entender. E dentro dessa carreira de evangelhos que ele nos deixou, tem esse capítulo 17, 18, 17, que fala, sede perfeitos. E foi assim que Jesus disse. Eu vou ler, você vai perceber, porque Mateus foi um dos evangelistas que tinha o caderninho dele lá. Quem assistiu e assiste o The Chosen vê que Mateus era um cara bastante disciplinado nisso. É como se ele tivesse consciência que o Cristo mesmo não ia escrever nada. Então ele foi escrevendo. A passagem que fala sobre
esse capítulo foi de Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Curtinho. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Essa palavra recompensa, eu acho que a gente tem que dar uma refletida um pouco nela. E é claro, eu não sou o dono da verdade, mas eu estou entendendo nessa palavra que recompensa tereis nisso, eu interpreto como o que você faz de diferente para você mesmo, se você não tentar, pelo menos, amar aqueles que não te amam? O que seria inimigo, além daquele inimigo comum que a gente já formula na nossa mente? Então, a palavra recompensa é assim, olha, se você tentar buscar um sentimento novo dentro de você, por aqueles que não comungam com a tua ideia, não acreditam no caminho que você está fazendo, porque não tem assim, só tem esse caminho. Tem, mas tem diversas maneiras de percorrer esse caminho. E às vezes o que chamamos de inimigo é uma pessoa que não comunga do seu pensamento, mas isso não quer dizer que ele não vai chegar no mesmo lugar que você chegou. Então essa recompensa é você ganhar uma visão nova do todo aonde nós estamos vivendo. Queremos ou não queremos, estamos aqui, nesse planeta. E aí, se você se isolar, nós vamos ver nessa lição, pouca chance você tem de provocar a sua evolução espiritual. É convivendo, é tendo essa oportunidade de conviver com o que não estranho, mas que causa contraste em você, é que você começa a mexer com o seu sentimento. Quando eu lanço uma ideia e descubro que você tem uma ideia diferente da minha, se eu tiver boa vontade de escutar e de querer entender o que você está me dizendo, pode ser que eu descubra que pode ser desse jeito também. O problema é que a gente demora muito para fazer isso. Aí a gente acha que a pessoa é diferente. Mas, na verdade, ela só tem uma visão do mundo e cada um de nós é um ser único, é um universo. Somos todos filhos de Deus. A fonte é uma só, não existe outra. A fonte é Deus. Só que cada um de nós vai percorrendo caminhos, tendo experiência, tendo, oportunidades que é diferente um do outro. E aí você começa a fazer conceitos, fazer alguma coisa que te responda à vida. A vida, ela por ela mesma. Puxa, só essa palavrinha, hein? Recompensa. Não fazem assim também os publicanos? Eu não sei o que o publicano tem a ver com essa história, mas publicano, vocês sabem, é aquela pessoa, antigamente, que cuidava de cobrar taxa, de cuidar impostos, de cuidar das finanças dos reis, enfim, da sociedade aristocrática. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Claro que a gente pergunta, por que pagão? Será que os outros da religião também não faziam isso? Eles só se cumprimentavam entre eles? Se casavam entre eles? Conviviam entre eles? Claro que sim. Nós temos que entender
que Jesus estava falando para um grupo de espíritos, de homens, de gente, porque espírito é gente, que ele queria chacoalhar, fazer eles entenderem, mexerem com os conceitos que ele estava dizendo. E para fechar essa passagem, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Bom, nessa última frase, a gente tem que entender o seguinte, que com certeza Jesus falou para que as pessoas pudessem pelo menos pensar, refletir e querer entender o que ele estava dizendo. O que é que ele está querendo dizer isso? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. É claro que se fosse dado à criatura atingir a perfeição conforme o Criador, parece que é uma ideia que é inadmissível. Hoje, olhando com o que nós temos hoje, com o que somos hoje, você gasta um pouco de tempo assim e fala, não sei até onde vai essa perfeição, mas parece que não tem muita lógica hoje que essa perfeição chegue até a perfeição de Deus. Não dá muito para admitir isso. Dá para admitir assim, que a gente pode buscar a perfeição. A gente pode querer, ter vontade, disciplina e ir buscando uma perfeição. Até onde? Não sei. Mas ele deu como modelo, olha, se você quer falar de perfeição, pensa logo em Deus, porque Deus é o nosso Pai, Criador de tudo e de todos, Ele é perfeito. Eu não tenho outro exemplo melhor para dar para vocês. Para mim, a frase completa de Jesus é essa. Então, é assim, ó. Ele podia falar, ó, me segue. Ele falou para me seguir em outras coisas. Na perfeição, ele mostrou Deus. Porque Deus é o modelo de perfeição. Para o próprio Jesus. Olha como isso é forte. Então, é óbvio que ele estava falando, e é assim que eu também interpreto, e eu acho que é assim que Kardec, junto com a equipe espiritual que auxiliava Kardec para escrever ou desenvolver os assuntos abordados nessas passagens evangélicas, quis dizer, busca, se esforcem para alcançar, mira lá na frente, mira no ser mais perfeito que existe no universo. Tanto que aqui no texto, eu já estou dentro do texto que Kardec desenvolveu, e tem um pedaço que fala assim, em que consiste essa perfeição? Aí ele mesmo diz, Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então vamos lá. Quando ele fala em amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem para aqueles que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Algumas pessoas já me perguntaram, bom, mas quando eu chegar na perfeição, eu não vou ter inimigo. Ah, vai. Eu tenho um exemplo fácil para dar. O que nós fizemos com Jesus? Pregamos ele na cruz, porque a maioria de nós, se nós temos assim a vontade de pensar na reencarnação, muito provavelmente nós ou
muitos de nós estávamos lá e deixamos que isso acontecesse. Jesus, em relação a nós, é perfeito? Acho que é, né? Ele representa a imagem de Deus para nós. Representa tanto que as pessoas de religião, lá para trás, olhavam para a vida, para o ensinamento e falava Filho de Deus, como se nós não fôssemos. Ele é como nós somos. É o próprio Deus, é porque ele representa mesmo. É um grau de perfeição tão grande em relação a nós que ele representa mesmo essa perfeição do que nós estamos falando. Então, se ele falava, e ele foi explícito em dizer que quando a gente quiser e estiver preparado e falar assim, o que ontem para mim era uma utopia, hoje é uma coisa que eu quero buscar. Eu quero buscar a perfeição. Eu quero ser diferente do que eu sou. Perfeição, do jeito que está escrito, você tem que amar a todos, sem contaminação. Aquele amor que a gente entende, amor fraterno, que tem que ser levado ao próximo, ele não pode ter contaminação com nada e ser levado para aqueles que são inimigos, não estão entendendo. Aqueles que efetivamente fizeram a caminhada do Cristo e ele sabia que aconteceu, o que aconteceu com ele, de alguma forma era adversário dele. Não queria que a boa nova chegasse a todos. E aí, a palavra mais fácil é falar inimigo, mas no fundo são espíritos que ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. Como até hoje, muitos irmãos nossos não estão entendendo, e nós mesmos não estamos entendendo tudo. A gente tem que estudar, tem que cavocar, tem que olhar para dentro, tem que perguntar para o nosso coração de espírito, o que é mesmo que eu quero da vida, o que eu estou buscando, afinal de contas. É isso, a gente tem que se perguntar sempre. E é assim que ele faz. E é claro que lá dentro da nossa, não do nosso cérebro, porque o cérebro é destrutível, nós, espíritos imortais, dentro da nossa mente de espírito, tem alguma coisa que fala para a gente que é isso. Quando a gente vai falar em perfeito, nós temos que ser perfeito no nosso sentimento. Não pode ter diferença entre o sentimento por um e por outro. Tem que ser igual. Eu tenho que amar a todos. Eu não posso ver adversidade em nada. Eu posso ver, sim, não comprometimento, não querer compreender, é outra interpretação da vida, e isso a gente tem que respeitar. Mas o sentimento, ele tem que ser o mesmo. Ah, mas não é, hoje não é. Eu sei que não é. É por isso que nós estamos aqui, renascendo e renascendo e renascendo, e agora estamos nesse planeta de provas e expiação, porque é o contraste, é a dificuldade, é a tribulação, são as vicissitudes da vida, são aquelas coisas que acontecem que você fala porque é que vai provocar em você reflexões, pensamentos, e se Deus quiser, uma mudança de atitude. É você que muda. E é isso. Então, o que Deus permite é ensinamento sempre. Ele não castiga, ele não bate, não, esquece isso. Não tem castigo, não tem pecado, não tem nada. Ele tem ensinamento. Deus está sempre ensinando e dando oportunidade para que a gente aprenda alguma coisa. Ah, mas se eu enfiar o pé na jaca, você volta de novo. Por isso que
A lei da reencarnação é uma lei que fala muito forte. A pessoa tem que ter um argumento muito grande para recusar. Mas vou dizer uma coisa, continua reencarnando. Não vai mudar por causa disso. Bom, Jesus, eu achei muito interessante isso, falou isso, e quando ele falou essa passagem evangélica, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, ele ensinou assim, caridade sublimada, pura, é essa. Existem muitas formas de caridade, muitas formas. Todas elas são válidas, mas a sublimada mesmo é quando você conseguir olhar para alguém que você se sente adversário e fala, já não sinto mais o mesmo sentimento. Você está sublimando um sentimento seu. Isso é caridade também. Quando a gente consegue entender a dificuldade do outro e percebe que tem um jeito muito forte de você ajudar, orando por ela, ajudando se for possível, ou não atrapalhando, principalmente com os seus pensamentos e sentimentos. Essa é a caridade sublime, pura. Então, ele fechou essa passagem evangélica com o que é de mais sublime, dizendo, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí isso faz a gente pensar, o que seria um homem de bem? Um homem de bem, só esse título, homem de bem. Não tem religião, não tem partido político, não tem classificação social, não tem nada. O que é um homem de bem? Ele fala também, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então é assim, tem caridade que é legal, que você sente prazer em fazer, você se sente satisfeito em ajudar, enfim, às vezes é só um sorriso, uma atenção, um bom dia, se colocar perante a vida como uma pessoa otimista, perfeito, é a caridade. Quer falar de caridade pura? É essa que ele acabou de falar. Quando você olha para o teu grupo e fala, ele pode se sentir meu inimigo, mas eu já não me sinto inimigo dele. Ele pode querer me ofender pelo jeito que eu sou, de repente não gosta da minha voz, do meu jeito, do meu biotipo, ou sei lá, porque eu sou isso ou sou aquilo. Mas eu já não tenho mais dificuldade em aceitá-lo dentro do meu coração. Essa é a caridade pura. E essa é que você tem que ir buscando. É essa que eu acredito que Jesus quis dizer. Busca essa caridade. Se queres ser perfeito, vai em encontro desse amor que não foi sentido antes por você, porque é um amor sublime. É você realmente não sentir nenhuma espécie de retenção nisso. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer coisa diferente disso, e pode estar misturado naquela caridade que a gente gosta de fazer, vou participar lá da turma que faz sopa para o pessoal lá, não importa se eles têm se são adictos, se não são, ou se só tem... Você nem pensa qual é o problema, você pensa assim, eu achei um grupo que faz sopa e eu acho muito legal e eu quero estar junto. Isso é muito legal, é uma forma de investimento do meu tempo de vida que eu acredito que é somatória para o meu espírito, é aquela recompensa que ele falou.
Aquilo te traz recompensa espiritual, te traz prazer, te faz sentir diferente, como tivesse coisas, como eu disse, utópicas, e que você fala, não, isso é utopia, isso é só para santo. E aí você fala assim, não, eu já não sinto mais prazer em ficar em casa, jogado no sofá, assistindo filme, futebol. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí, então, você sai dessa casca sua e busca outras coisas. Não é coisa de santo. Nenhum santo nasceu santo. Se fizeram santos. Eles acabaram entendendo que a vida tem algo de maior. E aí, o que era utopia já não é mais. É uma coisa real, que faz parte do espírito humano. Por isso que ele falou aqui, o homem de bem, ele cumpre a lei de justiça. Claro que a lei de justiça de Deus. Ah, mas a justiça humana existe. Claro que existe. Ela é uma cascata e nós estamos aqui aprendendo. Tem muita justiça injusta? Tem, mas não tem também outro caminho a não ser ir iluminando essa justiça. Como amor, como a caridade. Ou vocês acham que nós amamos já iluminadamente? A gente já começa amando assim. Não faz sentido na minha cabeça. Você aprende, você se acostuma, você vai aceitando. É por isso que a gente tem pai, tem mãe, sabe? A gente vai olhando e vai vendo, por que eu não posso transformar esse sentimento num sentimento? Quem é minha mãe, meu pai? Quem é a minha família, como Jesus disse? O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Os bens temporais não são bem-vindos? Claro que são, nós precisamos deles. Mas o bem espiritual, esse é eterno. Então você sabe que é uma conquista sua, que você pode estar no casebre, você pode estar na fazenda, você pode estar no céu, ou você pode estar na terra. Esse você não perde. O que você conquista espiritualmente, se você falar para você, eu quero ser uma pessoa otimista, alegre, vibrante com a vida, e você caminhar nesse caminho, é coisa que você não perde. É aquele lance lá o bichinho não come, o ladrão não rouba, é seu, é um tesouro seu. E claro que todas as vezes que a gente agir, pensar de acordo com as leis divinas, é agradável a Deus. É óbvio isso, que você vai receber muita ajuda. Ah, mas e se eu não for assim? Você vai continuar recebendo ajuda, mas não queira que seja igual ao outro que se preocupa em ser alguém que soma para o mundo, para a sociedade, para ele mesmo, que ele quer ver para frente. Ele não quer ver tristeza, ele não quer ver tristeza, frio, maledicência, ele não quer mais ver isso, ele quer ver outras coisas. Eu acho que é disso que Jesus está falando. Eu escrevi até uma provocação para mim mesmo aqui, que é mais ou menos assim. Esse homem de bem, ele sabe que vai ter vicissitudes na vida, haverão dificuldades. E todas as dores e decepções são provas ou expiações, que ele aceita ou não. Se ele não murmurar, melhor ainda. Se ele aceitar de bom grado, quer dizer que ele está entendendo, no contexto que ele está, no planeta que ele está, e o que ele precisa fazer para que isso se modifique dentro dele.
não fora, dentro dele. Então, eu escrevi assim, a gente não pode se esquecer do planeta que nós estamos vivendo. E talvez ficaremos por muito tempo nesse planeta, porque é uma escola da vida, é uma escola da vida. Se a gente entender, aceitar que somos espíritos imortais, nós vamos ficar o tempo necessário para aprender quem somos nós, que contexto que nós estamos vivendo, onde queremos chegar. E o que ontem eu entendia que era estranho, diferente ou qualquer coisa assim, hoje eu entendo que são contrastes que existem em nossa vida que mexe com a gente. Tudo que for igual ao que acontece aqui dentro do meu coração, não mexe muito comigo. O máximo que eu vou ter é um prazer. Você fala, olha que legal, você é legal. Eu gosto do jeito que você toca a vida. Isso é legal, é muito bom. Mas você entende que ele fica assim, nesse nível? É como se estivéssemos iguais. E a hora que eu pego você, diferente, nervosa, brava, irritada, se sentindo injustiçada, cria um contraste dentro do meu sentimento que fala assim, puxa, ela não é desse jeito, porque eu gostei do jeito dela. Então, isso que eu estou vendo é um contraste para que eu possa pensar que todos nós temos a mesma dificuldade. Estamos em construção, é como fôssemos todos nós uma obra que, tá bom, eu vou falar inacabada, mas que vai ser acabada. E para que ela se acabe, eu hoje uso o contraste para falar assim, por que provocou isso nela? O que eu tenho que entender? Em vez de falar assim, tá vendo? Ó, é farinha do mesmo... Não é assim que a gente fala? Farinha do mesmo saco. É igual, tudo igual. Não é tudo igual. A gente sabe que não é. São esses paradoxos que a gente tem que mudar. O que era paradoxo um dia para a gente, hoje tem que falar assim, eu preciso prestar atenção nisso. E o que é igual em nós, eu acho que isso vai ficando de lado, sabe? Ver o Brasil ficar campeão, sabe, essas coisas assim, sabe, essa mesmice que a gente vem vindo, e eu vou ler sobre isso, é o que, quando um homem de bem descobre que ele quer buscar a perfeição, ele vai buscar. E para ele buscar, ele tem que buscar coisa nova. É coisa que ele reflete de ver o diferente, de ver aquilo que ele não prestava atenção. É isso. Eu já estou indo para o fim, só pelas viradas de página que vocês já perceberam, né? Aí ele vem falar, isso é Kardec, a equipe espiritual, auxiliando Kardec a desenvolver o assunto sede perfeitos. Por isso que eu sempre falo, sentiu vontade, vai lá, pega o Evangelho e lê o capítulo sede perfeitos. Porque o Paulo, na preleção, ele vai fazendo, ele vai falando, mas tem muita coisa aqui que vocês, tenho certeza, terão outras reflexões, outros pensamentos. Então ele fala assim, o homem no mundo. Olha que interessante, quando a gente acha que eles estão querendo fazer fábrica de santinho, olha o que eles falam, é muito bacana. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens,
Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Eu achei fantástica essa frase. Ele fala, olha, faça a sua prece quantas vezes você quiser. Busque na sua mente ter pensamentos altaneiros, otimistas, que relembrem Jesus e toda a espiritualidade que nos conduz. Mas eu não quero você fora das leis sociais. Não é isso que a gente está pretendendo. Não estou falando para ninguém ir para o mosteiro, não. Muito pelo contrário, viva com os homens da sua época em sociedade. É aí que você vai provocar a sua evolução espiritual. É nesse contraste, é vendo cada um que pensa aquilo que a gente pensa igual, beleza, está tudo certo, mas tem coisa que é diferente. Às vezes o diferente é que vai fazer um degrauzinho para cada um de nós. Então, é quando a gente fala assim, ó, quer saber, em vez de eu ficar aqui dormindo depois do almoço, eu vou ver aquela molecada ali de baixo ali, eu só ver eles jogar bola, eu já estou ajudando, porque a gente pensa que os outros não nos observam. Observam sim, todos, para cima e para baixo. E toda vez que você se expõe, você acaba conquistando o coração de alguém, é certeza. E aí é o que ele fala, sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então você começa de um jeito e termina do outro. É sempre assim. Você começa aqui e termina aqui. Quando você vai oferecer uma sopa, vai carregar uma criança no colo, enfim, vai ajudar de alguma forma alguém. Mas também a gente escuta muito isso. Mas me fazem de bobo, porque por que eu vou lá ajudar o cara que está querendo morar na rua? Olha, eu costumo falar brevemente assim, problema dele, se ele quiser isso, ou se ele pensar isso. A minha vontade é que ele olhe e dentro dele provoque esse contraste de querer ser diferente, de querer perguntar para ele mesmo o que esse cara está fazendo aqui, por que ele veio até nós. Afinal de contas, por que ele podia... Ele não está, Você fala, é difícil, é raro, mas pode acontecer, a gente sabe disso. Que existem aqueles que olham e falam, eu só queria um dedo para segurar, para ver até onde eu consigo me levantar. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Fazemos isso hoje? Não. É pecado não fazer a caridade absoluta? Não. É pecado não aproveitar a oportunidade de fazer alguma coisa por nós mesmos. Nem que for só para pensar. Porque qualquer movimento esclarecedor, iluminativo, que provoque o amor fraternal, é caridade. Qualquer coisa. Um pé que você não pise em cima é caridade. Você podia estar falando assim, para mim olhar mais para frente, eu vou subir em cima desse pé, e não fez. É caridade. Você está querendo fazer diferente do que você fez ontem. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com o seu semelhante, nas lutas mais árduas,
é que ele encontra ensejo de praticá-la. Então, é assim, certeza absoluta. Toda vez que a gente recua perante a sociedade, nós estamos provocando a nossa estagnação evolutiva de espíritos imortais. E toda vez que a gente procura se inserir no grupo, por mais difícil que seja, você está provocando em você mesmo a possibilidade de ter evolução espiritual. É isso. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. E é aquilo que a gente sabe. O que pode contaminar um amor fraterno que desenvolve a caridade mais absoluta? Egoísmo e orgulho. Essas são as duas manchas nossas que precisam cada vez mais ser... Eu concordo com a Araci, esse negócio de extirpar não existe. Você transmuta, porque egoísmo também nos leva a algum lugar, mas até um certo ponto. Então você tem que transmutar esse egoísmo. Aquilo que era assim, não é meu. Ó, essa cadeira é minha, quem senta aí sou eu. Toda vez que você faz um movimento desse, você está aliviando em você esse egoísmo que contamina o seu sentimento. Eu estou dando um exemplo bem assim para a gente não ficar preso nessas coisas. E uma coisa que ele vem, finalizando a lição, destacar para a gente é a respeito daquela mortificação. Como quando ensinaram a gente a bater assim, como é que é mesmo? Plá, bater nas costas lá. Você é impuro, você não sei o quê. Autoflagelamento. Ele está falando aqui, esquece disso. Esquece. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Amai, pois, a vossa alma. Amai a você mesmo, ao ser eterno que você é. Que nenhum de nós aqui que eu estou vendo, inclusive eu, nós somos assim. Nós estamos vestindo esse corpo para ficar aqui na escola da vida. Nós somos diferentes. Então, ame-se. Porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento de vossa alma. Enquanto estivermos aqui nesse planetinha maravilhoso, é por esse instrumento que a gente consegue se comunicar, se exteriorizar e sentir o ambiente que a gente está. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não, a perfeição não está em mortificar o teu corpo, nem flagelar. Porque se fizerdes passar pelo vosso espírito o sentimento de busca, você estará buscando a perfeição. Também fica mais claro para a gente, porque a gente vai aprendendo cada vez mais. E se a gente tinha esse pensamento de que se eu castigar meu corpo não me atrapalha, mentira. Não adianta nada. Você tem que se questionar. Você quer mortificar alguma coisa? Eu não concordo, já vou dizendo. Mas quer mortificar? Mortifique-se você mesmo. O ser imortal, a essência da vida. Mas não precisa mortificar, não. É só falar com você mesmo. Porque você falando com você mesmo, você fala com Deus. Ele é o nosso Pai. Sabe? Oh, mas eu tenho uma dificuldade horrível de fazer uma conduta desse jeito. Tenta e tenta e tenta de novo e pede na sua oração para que te ajudem.
Esse é o caminho correto. Não adianta você bater nas suas costas, porque o seu corpo, coitado, é o cara que é o instrumento das ações suas, enquanto nós estamos aqui também. Que a hora que ele baixar lá na sepultura, acabou. Nós não temos mais o corpo para terceirizar os nossos defeitos. Eu acho assim, mas você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer assim, para com esse negócio de culpar, o corpo, né? A gente é encarnado e aí então, né, Vivi? Aí então o corpo me fascina, eu sou gordinho assim, vocês estão vendo que eu sou gordinho assim, ó. A culpa não é do meu corpo, a culpa é minha. É eu que tenho que aprender como é que é aquela frase? Se alimentar para viver e não viver para comer. Olha como é fácil. É difícil, mas é fácil. Não é ele, sou eu. Tudo que eu puder fazer para ajudar o corpo, como ele disse na frase acima, eu estou dentro da lei de Deus, que a natureza mostra. E eu mesmo é que tenho que mudar. Mas sabe, acho que agora não fica tudo bem. Tudo bem, nós temos a eternidade pela frente. Mas isso daí não vai provocar alguma coisa? Claro que vai. Claro. Mas não desdigo o que ele disse. Deus está preparado para nos ajudar, nos atender e dar as condições necessárias para a gente ir interpretando cada vez melhor a vida e fazer da vida alguma coisa mais linda do que aquilo que fizemos até ontem. Na parábola do semeador, eu recomendo que vocês leiam. Eu acho fantástica a correlação que existe na parábola do semeador com a nossa jornada espiritual. A parábola do semeador é aquela: e o homem saiu a semear no início do dia, e a porção da semente caiu pelo caminho, as aves pegaram a semente, aí tinha o solo pedregoso, o espinheiro, até cair num terreno favorável, aonde a semente começou a germinar. Leiam, pega a Bíblia, leia lá. É fantástico como você consegue entrar na parábola e ver que é a nossa caminhada, jornada espiritual. Lá atrás, para a gente tanto faz se caiu no terreno ou se a ave comeu. Aí vai ter semente que caiu no pedregoso. A vida é assim mesmo, o terreno é pedregoso. Tal. Ele está falando de cada um de nós. Nós não deixamos a coisa entrar aqui dentro. A hora que a gente deixar entrar a semente do Cristo dentro desse solo fértil que somos, nós não vamos ter dúvida que esse caminho para atingir a perfeição, a nossa perfeição, é esse mesmo. É mudança comportamental que começa com a mudança mental. É isso que eu queria falar. Eu extrapolei um pouco o tempo, vocês me desculpem, mas eu queria falar. Agora eu quero convidar vocês, antes da gente ir para o passe. Vai ter passe hoje, né, Vivi? Vai, né? Antes da gente ir para o passe, eu queria fazer junto com vocês, aproveitar o nosso encerramento. Eu queria convidar, para quem tiver a vontade de fechar os olhos, feche. Quem não tiver, pode ficar com o olho aberto mesmo. Eu queria que nós uníssemos os nossos pensamentos, buscássemos esse ser perfeito que Jesus nos disse. Sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai.
para que nós não pensemos em nós. Nesse momento, não. Mas que nós pensemos em todos aqueles que visitam a nossa mente e que nós, de alguma forma, nos preocupemos com eles. Sejam familiares, amigos, conhecidos, conhecidos de conhecidos, que neste momento possam estar em dificuldades, seja ela qual for, em hospitais, asilos, orfanatos. Sabemos que estamos num mundo de prova e expiações. E aqueles nossos próximos, às vezes tão próximos, e aqueles próximos que convivem conosco, estão olhando para os nossos olhos e pedindo socorro. E nesse socorro, nos sentimos mais fortes, mais seguros, equilibrados e iluminados, quando pensamos em Deus, nosso Pai. Naquele olhar meigo, límpido do nosso Mestre Jesus, e possamos desejar a todos eles paz, saúde, saúde do corpo e da alma, que possam encontrar dentro de si a voz do Criador, pedindo para que caminhem, não desistam nunca. E agora, Deus, nosso Pai, nos lembramos de nós mesmos, das nossas famílias, dos amigos e conhecidos que estão ao nosso derredor. Que também tenhamos todos nós luz, consciência da beleza da vida, se assim o desejarmos. Agradecemos neste momento a toda a equipe espiritual que, em nome do Cristo, vem até nós, nos abençoando com energias que nos façam bem, que nos anime, que nos eleve, que provoque em cada um de nós a vontade de sermos irmãos desse Mestre querido e nos sentirmos filhos de Deus, o nosso Pai. Que tenhamos força, coragem, uma boa semana e um bom domingo. Graças a Deus.